Você não é árvore, né, Tem para que ficar rodar. plantado? Ninguém é árvore para ficar plantado. Eu não sou árvore para ficar plantada. Nós estamos aqui na Sociedade dos Espíritas, Francisco de Assis, hoje é 8 de julho de 2024, segunda-feira. E nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec, né? Nós estamos na questão, estudando aqui, 523, que trata dos pressentimentos, né? A segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aí eu liga para o microfone, porque eu não posso Por quê? só para não dar probleminha aí. A Márcia também está aqui conosco, chegando agora. Tá, como diz o outro, o time está aí, está se formando. Está se formando, né? Então, meus amigos, boa tarde, Carmen. Márcia, Carmen não, Márcia. Questão 1523 de O Livro dos Espíritos, tá? Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, não importa se está frio, se está quente, se tem obstáculos no caminho, a gente segue em frente. Dessa vez a gente vai até o fim, sem desistir, graças a Deus, né? E também rogando, ó Pai, a tua bênção para aqueles nossos irmãos mais necessitados, que estão realmente precisando da ajuda do Senhor, e são muitos. Então, sempre pedimos ao Pai que fortaleça, abençoe, esclareça, ampare aqueles que estão sofrendo. Obrigado, Senhor, e ser sempre conosco, nos dando aquela força, né, para que a gente possa seguir em frente. Graças a Deus. Então, vamos lá, gente. Vamos à questão 523 do Livro dos Espíritos, que trata sobre o pressentimento. Kardec faz a seguinte pergunta, e a gente sempre tem que... Eu sempre chamo a atenção para isso. Vamos prestar atenção na pergunta, na forma como Kardec pergunta, que na pergunta dele tem muita coisa, né, para a gente prestar atenção. Ele pergunta assim, acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, porque às vezes são mesmo, né? A gente tem aquele pressentimento, aquela intuição, e a gente fica, meu Deus, o que isso quer dizer? Não entendi bem não captei bem a mensagem, né? O que devemos fazer da incerteza em que ficamos? Porque às vezes vem aquela ideia, mas a ideia é meio confusa, e a gente fica assim, né? Sem saber direito o que quer dizer isso? Eu estou aqui com uma ideia, mas eu não sei direito o que isso quer dizer para mim. E aí os espíritos respondem, quando te achares da incerteza, quando você não tiver muita certeza do que está sendo dito, invoca, chama o teu bom espírito, o teu amigo espiritual. Mas eu não sei o nome dele, não importa. Diz assim, meu bom amigo, né, meu amigo espiritual, chama assim. Ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Repare, é muito interessante o que ele diz aqui. Pede ajuda ao guardião, amigo espiritual, como você quiser chamar. Ou então faz uma prece para Deus, pedindo ajuda a Deus. Senhor, me ajuda nesse momento que eu estou meio confusa. Não sei o que está acontecendo, não estou compreendendo bem o que está acontecendo, me dá uma luz, né? E com certeza o Senhor enviará um mensageiro. E o amigo espiritual aqui, interessa quem já observou lá o Livro dos Espíritos, não precisa vocês irem lá, não. Aqui deixa eu abrir, nos prolegômenos, que fica depois da introdução, lá nos prolegômenos, tem uma mensagem muito bonita,
E essa mensagem é assinada por quem? Olha só. Primeiro por João Evangelista, tá? Que é o nosso São Francisco de Assis. João Evangelista é o primeiro a assinar os prolegômenos. Depois é Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, Swedenborg e outros. Quem está respondendo para a gente aqui no Livro dos Espíritos é um desses espíritos que assinou os prolegômenos, tá? Então, são esses espíritos que auxiliaram Kardec para escrever o Livro dos Espíritos. Então, esse prolegômeno é como se fosse um prefácio, tá? É como se fosse um prefácio. E, no final, eles assinam. Quem auxiliou na escritura do prefácio, assina. E esses espíritos assinam. E ainda bota assim, entre outros. Entre outros. Quer dizer, outros assinaram, além desses. Então, foi um desses benfeitores que respondeu a essas perguntas. Tanto que ele disse aqui, e ele, o Senhor, te enviará um de seus mensageiros. E aí ele bota uma vírgula e diz, um de nós. Entendeu? E lá o microfone ainda está aberto. Um de nós que assinou os prolegômenos. Então, nós não vamos ficar desamparados. Vamos voltar um pouquinho, deixa essa 523 aí marcada, não tira não, tá, gente, para não se perder depois. Vamos voltar um pouquinho na 495, lá no último parágrafo da 495. 495, lá no último parágrafo, que é parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Questão 495, vai lá para o final dela. O último parágrafo diz assim, não receis, pega ele no início, o último parágrafo da 495, não receis fatigar-nos, quer dizer, não fiquem preocupados que vocês vão deixar a gente cansado de perguntar. Eles não receis fatigar-nos com as vossas perguntas. Quem respondeu, quem escreveu isso foi Santo Agostinho, um daqueles, o segundo a assinar os prolegômenos. São Luís e Santo Agostinho, é justamente aqui. Eles participaram da assinatura dos prolegômenos. Ele diz assim, não receis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco, procure sempre estar em contato conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar, quer dizer, com o seu amigo espiritual, que fazem sejam médios todos os homens. Médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de rondão incredulidade e ignorância. Homens doutos, instruí os vossos... Ele está querendo dizer o quê? Se você já tem... Homens doutos são homens com conhecimento. Ele está querendo dizer o quê? Se você já tem algum conhecimento, instruir os vossos semelhantes. Guarda só para você o que você sabe. Espalha o teu conhecimento. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe. Quer dizer, ninguém pode guardar para si o conhecimento que tem. Nós precisamos. Se já adquirimos algum conhecimento, você precisa passar esse conhecimento à frente. Isso os antigos faziam. Os antigos faziam. Mesmo quando eles não sabiam ler nem escrever, eles passavam o quê? O conhecimento oral, de pai para filho, não é assim? Aqui, por exemplo, lembra daquele pessoal que vivia
nas florestas, no interior, profundos conhecedores das ervas, e que tratavam as pessoas, normalmente, eles, quando já estavam chegando a certa idade, ou ao longo da vida deles, eles sempre tinham alguém, estavam ensinando sempre alguém. Às vezes era um filho, um neto, um sobrinho. Eles passavam o conhecimento das ervas que eles tinham para outro. As rezadeiras também passavam. Normalmente, uma rezadeira passava para sua filha, para sua neta. Não é? Por quê? Porque a pessoa sabia que não podia guardar só para si o conhecimento. Então, passava, era aquela tradição oral. Um passava para o outro. Às vezes, o pai, quando tinha uma profissão, sapateiro, né? Ele passava essa profissão para o filho. Às vezes, o filho não queria aprender, mas os antigos tinham isso. Essa coisa de passar para o filho ou para o neto o seu conhecimento, para que aquele conhecimento não desaparecesse. Então, o homem já traz isso dentro da sua cabeça. Mesmo que ele não tivesse grande essa cultura, sempre ficava essa ideia: eu preciso passar esse conhecimento adiante. Por isso que muita coisa chegou até a gente. Porque esse conhecimento oral de pai para filho, de família em família, se perpetuou. Senão, muita coisa teria sido perdida. Então, o que ele diz aqui? Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. O que Jesus fez quando chegou na Terra? Quando chegou por volta dos 30 anos? Quando ele saiu a pregar? Ele tratou logo de quê? Reunir, convidar e reunir 12 homens de boa vontade. E o que ele fez? Começou a passar o conhecimento dele para esses homens, porque ele sabia que ele tinha pouco tempo aqui na Terra. E depois que ele desencarnou, não foram esses homens que continuaram a espalhar o conhecimento que Jesus passou para eles? E cada homem desse não constituiu seus discípulos? Pedro constituiu seus discípulos, João, Paulo de Tarso. Eles trataram logo de buscar companheiros para instruir o evangelho, para que esse conhecimento fosse passando de um para o outro, de um para o outro, e chegou até nós. E olha aqui, continua aqui na leitura. Olha, é uma pergunta. Ele diz assim, São Luís e Santo Agostinho: para que vos outorgou Deus? Quer dizer, para que Deus vos deu a inteligência e o saber? Senão para os repartides com os vossos irmãos, senão para fazeres que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Para que Deus nos deu a inteligência? Para a gente poder repartir, espalhar essa inteligência, esse conhecimento. Então, ele fala aqui, quando a gente tem que voltar a fazer essa introspecção, essa meditação. A gente precisa, né? Nós precisamos ter aqueles momentos para buscar essas intuições e captar as aspirações vinda dos espíritos, nos recolhermos e parar para conversar e ouvir os mensageiros de Deus. Às vezes a gente, na nossa vida, no dia a dia, na correria, vou para lá, para cá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê, tem que acordar cedo, ir lá, resolver, sair, ir do banco, voltar, arrumar a casa. A gente fica nessa correria. E a gente não reserva um tempo para meditar. Nem que seja 10, 15 minutos, para conversar com os benfeitores espirituais, para ouvir os mensageiros de Deus. Todos estamos dentro de uma programação feita por nós, com o acompanhamento dos benfeitores espirituais. Não vamos esquecer isso. Antes de reencarnar, a gente fez um planejamento com os benfeitores espirituais.
E dentro desse planejamento está lá colocado que esse intercâmbio tem que estar presente na nossa vida. Mas a gente esquece disso e não reserva um tempo para essa introspecção, para nós nos fecharmos em nós mesmos e conversar com os benfeitores e ouvir o que os benfeitores nos dizem. Existe tempo para tudo. E aí, lembrando disso, vamos pegar aí o nossa Bíblia, a nossa Bíblia aí, pega a Bíblia e vamos ler o que está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo, olha, isso é Antigo Testamento, que eu mandei hoje lá no apoio para vocês. Isso é coisa de 700, 800 anos antes de Cristo. No capítulo 3, versículo de 1 a 8, que eu coloquei para vocês aí no apoio. Olha o que está escrito aqui, tá? Diz assim: um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo do céu. Em alguns pode estar um pouquinho diferente, mas não tem problema. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar, quer dizer, de se colher, de arrancar, se plantou, quer dizer, colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de... Vamos voltar aqui um pouquinho só no versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. Aí a pessoa diz assim, ué, tempo de matar. Matar os nossos erros. E eu não sei se em todo mundo está matar. Mas repare o seguinte, o matar é no sentido de você se corrigir, matar os seus vícios. Quer dizer, matar e eliminar não são coisas sinônimos. O sujeito matou o inimigo, o sujeito eliminou o inimigo. É matar nesse sentido de eliminar. Tempo de matar quer dizer de eliminar, de se corrigir, de se transformar. E tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, há tempo para tudo. Há tempo de ouvir, olha o que ele diz aqui, né? Há tempo de falar, e nós temos que pensar também em tempo de ouvir. Então, olha aqui, tempo de calar e tempo de falar. Então, há tempo para tudo. E nós esquecemos disso. Então, há tempo de meditar e ouvir as orientações do plano espiritual. Mas a gente vive numa correria tão grande que a gente, às vezes, não tem nem tempo de rezar. Não é verdade? Às vezes a gente cai na cama e não lembra de fazer uma prece de agradecimento. Porque a prece, ela também se divide em partes. Tempo de louvar, que é exaltar o Senhor. Toda vez que a gente faz uma prece, a gente deve primeiro louvar, exaltar o Senhor. Depois, a gente tem que agradecer. Aí, depois, a gente tem que pedir.
Então, primeiro você tem que louvar o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu estou louvando o Senhor. Entendeu? Depois agradece. Obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho recebido. Depois você pede. Então, às vezes, a gente vai dormir, ou na nossa vida, e a gente não tem nem tempo, cai na cama e desmaia. Não tem nem tempo de orar. Não tem tempo de louvar ao Senhor, que é importantíssimo. A gente não tem tempo de agradecer ao Senhor. E, às vezes, como o Chico, nem de pedir, como o Bezerra falou para ele, poxa, eu estou com o olho assim. Ele disse, você pediu, Chico? Você pediu? Tempo de refletir, de meditar, né? Tempo de fazer silêncio da nossa cabeça, que às vezes ela é assim, ó, um turbilhão. Fazer tempo para fazer silêncio e ouvir as palavras, né, que os benfeitores estão nos dizendo, nos recolhermos e parar para conversar e ouvir os mensageiros de Deus. Então, é isso que a gente tem que começar a prestar atenção, né? Porque os benfeitores, tá? E como nós vimos aqui na questão 495 do Livro dos Espíritos, do último parágrafo, eles não se importam que a gente converse com eles. Eles não vão se sentir cansados. Nossa, aquele cara é chato, toda hora atrás de mim, toda hora me perguntando coisas. Eles dizem aqui, não receeis fatigar-nos, cansar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. É o que está aqui no princípio do último parágrafo da questão 495. Então, nós precisamos ter tempo para meditar. Temos que ter aquele momento de introspecção para buscar essas intuições, né? E captar as aspirações vindas dos espíritos. Eles falam conosco, mas a gente precisa parar para ouvi-los. É isso que essa questão 1523 está chamando a nossa atenção. Porque na confusão do dia a dia, a gente deixa passar batido. A gente deixa passar batido. A gente reclama que isso, reclama daquilo, mas a resposta está aí. O Senhor, está escrito, Deus nos enviou esses mensageiros, tá? Como ele diz aqui, quando te achares da incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará os seus mensageiros, um de nós. Mas que adianta o Senhor enviar o mensageiro se a gente não para ouvi-lo? Vamos lá, 524. Kardec pergunta, os avisos dos espíritos protetores, olha aqui, ó, ele falando, os avisos dos espíritos protetores, porque eles disseram que eles vêm nos ajudar. Objetivam unicamente, isso aqui é importantíssimo, Kardec está perguntando, olha o Kardec está perguntando, os avisos, as mensagens que os espíritos protetores nos enviam tem o objetivo unicamente o nosso procedimento moral, o nosso comportamento moral, ou também o proceder, a forma como nós devemos agir, adotar nos assuntos da vida particular. Eles querem saber o seguinte, se os avisos que eles nos enviam é apenas para tratar do nosso comportamento moral ou também das questões materiais. Isso é importantíssimo que o Kardec quer saber.
Peraí, vocês, amigos espirituais, vocês procuram a gente para conversar, mas para falar apenas do nosso comportamento moral, como eu devo proceder, se eu devo ser bom, se eu devo ser assim, se eu devo fazer bem, se eu devo fazer mal, ou na questão da materialidade, do meu dia a dia, da minha vida pessoal, porque eu estou no planeta de próprias pessoas, né? Das questões da materialidade. É isso que eles estão perguntando aqui para Kardec. E olha só o que eles... Repare que a resposta dos... Olha a resposta dos espíritos. Olha a pergunta de Kardec. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral? Ser bom, ser amigo, né? Fazer o bem? Ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular, questões materiais. A resposta é uma frase formada só por uma palavra. Tudo. Reparou? Tudo. Eles respondem com uma só palavra, uma frase de uma só palavra. Tudo. Aí depois eles vão completar. Então, não é só do meu comportamento moral, é sobre tudo na minha vida enquanto encarnado. Aí eles completam dizendo assim: eles se esforçam, eles, todos os benfeitores, se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre, foi o que nós lemos lá no Eclesiástico, há tempo para tudo. Tempo para meditar, tempo para ouvir, tempo para orar, tempo para falar, tempo para matar os vícios, tempo para curar. Está lá no Eclesiástico, como nós lemos. Mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados, quer dizer, infelizes, por culpa vossa. Aí, eu trouxe aqui para partilhar com vocês o livro Obras Póstumas. Lá na segunda parte de Obras Póstumas, é o segundo artigo logo da segunda parte, que essa parte de Obras Póstumas, da segunda parte, está assim: a minha primeira iniciação no Espiritismo. É o título lá, da segunda parte. Meu guia espiritual. É a mensagem de 9 de abril de 1850. Peraí. E aqui... Espera aí um instantinho. Já saiu. E aqui, Kardec, ele vai colocar uma mensagem muito interessante, falando, vamos acompanhando aqui no PDF, falando sobre isso. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Ele diz assim, pergunta, Kardec fez uma pergunta ao Espírito de Verdade. Criticaste, olha só, outro dia, o trabalho que eu havia feito, e tiveste razão. Então, ele falou para o Espírito de Verdade, que o Espírito de Verdade chamou a atenção dele para o trabalho que ele estava fazendo, que tinha um erro, e ele disse, e tiveste razão. Relio, quer dizer, eu reli o trabalho que eu estava fazendo, relio, e encontrei na 30ª linha um erro contra o qual protestaste, por meio das pancadas que me fizeste ouvir. Que Kardec estava fazendo um trabalho, daqui a pouco a janela começou a bater. Ele olhou, janela fechada. Por que a janela está batendo? Era um pancada da janela. Disse que troço estranho, né? E começou, a janela não parou de bater, né? Então, o que ele fez? Ele disse que tinha alguma coisa errada. Aí ele teve aquela intuição, leu o trabalho novamente que ele estava escrevendo. E viu que na 30ª linha tinha uma coisa errada. Né? Isso, aí olha o que Kardec diz, isso me levou a descobrir outros defeitos do trabalho e a refazer o trabalho. Aí ele pergunta para o Espírito de Verdade, estás agora satisfeita? Né? Resposta, acho o melhor
Repare que o Espírito de Verdade não disse assim. Olha só o que Kardec perguntou. Kardec diz que refez todo o trabalho, porque percebeu que o trabalho tinha uns erros. E ele perguntou para o Espírito de Verdade: estás agora satisfeito com o meu trabalho? E olha o que o Espírito de Verdade falou para ele: acho melhor. Não falou, estou satisfeito, acho melhor, mas aconselho-te que esperes um mês para divulgá-lo. Percebeu? Ele não disse, estou satisfeito, que trabalho maravilhoso. Ele disse, acho melhor. Está melhor um pouco, né? Mas espera um mês. Aí ele diz assim, Kardec, o que queres dizer falando em divulgá-lo? Porque ele disse assim, acho melhor você esperar um mês para divulgar esse trabalho. O Espírito de Verdade falou para ele. Ele disse, o que queres dizer falando em divulgá-lo? Não tenho, bem sabes, a intenção de publicá-lo já, se é que haja de publicar. Kardec diz, eu não tenho ideia de publicar isso aqui, não. Aí o Espírito de Verdade diz, quero dizer, mostrá-lo a terceiros. Não quer dizer, o Espírito da Verdade falou, não quer dizer publicar, fazer um livro, mostrar para os outros, espera um mês antes de mostrar para os seus amigos. Busca um pretexto para recusar isso aos que te pedirem para ver o trabalho. Daqui até lá, melhorará esse trabalho. Por isso que ele falou, melhorou um pouco o trabalho, mas ele disse, espera um mês, pelo menos você vai melhorar mais ainda o teu trabalho, tá? Aí ele diz assim, faço-te esta recomendação, repare, ele não deu ordem, ele fez uma recomendação, Kardec podia aceitar ou não. Faço-te esta recomendação para te poupar a crítica, precata o teu amor próprio. Ele diz, espera um mês, dá outra revisada no trabalho, melhora um pouquinho antes de mostrar para os teus amigos. Porque se você mostrar o trabalho como ele está agora, eles poderão criticá-lo e você vai ficar o quê? Não é? Olha só, aquela coisa que todos nós temos, a vaidade. Você vai ficar chateado. Olha o que ele diz, precato o teu amor próprio. Quer dizer, quero poupar o teu amor próprio. Dizendo, você pode ficar o quê? Chateado com seus amigos por criticarem o teu trabalho. Percebeu? Aí Kardec faz outra pergunta. Dissestes que serás para mim um guia. Ele perguntou, olha só a pergunta que ele faz do Espírito de Verdade. Dissestes que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreenda essa proteção e seu objetivo, dentro de certa ordem de coisas. Mas olha o que Kardec vai dizer agora. Mas poderias dizer-me se essa proteção que você quer me dar também alcança as coisas materiais da vida? Olha só. Isso aí também, essa proteção é só para me proteger dos adversários espirituais ou também se refere às coisas materiais da vida? Olha aqui, as questões, os assuntos da vida particular, como está na questão 524. Percebeu? Então, Kardec quer saber, o que ele perguntou aqui daqueles 24, ele perguntou para o Espírito de Verdade no livro Obras Póstumas, aqui na Obras Póstumas. Aí olha o que o Espírito da Verdade diz para ele. Nesse mundo, que é o mundo da Terra, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, ele está querendo mostrar para ele que ele ajuda em todos os sentidos. Como Kardec perguntou, é só nas questões morais ou é também na vida particular do dia a dia? E ele diz, nesse mundo que vocês estão, a vida material é muito importante. Claro que é. Eu preciso comer, vestir, trabalhar. Então, é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver, diz o Espírito de Verdade de Kardec, seria não te amar. Aí tem uma notinha, olha a notinha. A proteção desse espírito, a nota de Kardec, a proteção desse espírito, cuja superioridade eu, então, estava longe de imaginar, Kardec não tinha a mínima ideia quem era o Espírito da Verdade. Jamais, de fato, me faltou.
A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover, olha só, ele ajudou o Kardec a remover dificuldades materiais, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, quer foram sempre reduzidos à impotência, os antagonistas dele. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Então, ele mostrou aqui o seguinte, que os amigos espirituais nos ajudam em tudo. Não é só nas questões de proteção contra os espíritos adversários, não. Nas questões materiais também. Como com Kardec falou. Ele falou, quando eu passei alguns apertos materiais, falta de dinheiro, algumas coisas assim, eles deram um jeito de me ajudar. Lembra do doutor Bezerra de Menezes? A história do doutor Bezerra de Menezes? Quando o doutor Bezerra de Menezes saiu lá de Pernambuco, né, que ele era, né, de Pernambuco, veio para o Rio de Janeiro, ele ficou, eu não me lembro, acho que é Pernambuco, eu não tenho certeza de onde ele é. Fala, é Ceará, né? Do Ceará, é isso aí, Ceará. Riacho do Sangue, Riacho do Sangue. Riacho São João do Ceará. Ele veio aqui para o Rio de Janeiro, e eu acho certeza que o Bezerra mesmo que foi isso. E ficou trabalhando com. Ele foi morar ali no centro da cidade, né? Morava num apartamentozinho ali, se eu não me engano. E ele passou, às vezes, uns apertos financeiros muito grandes. Era rapaz solteiro. E ele estava, uma época, precisando muito de dinheiro. E aí apareceu, se não foi ele, vocês me lembram, um rapaz que bateu na porta dele pedindo para dar mais aulas. Precisava de mais aulas. O rapaz chegou lá, olha, ele era jovem ainda, né? Estava estudando, fazendo faculdade, aquela coisa toda. E aí o rapaz veio pedir ajuda a ele, queria mais aulas. Aí ele disse, tudo bem, eu posso dar mais aulas. Ele deu preço. O rapaz disse, eu vou pagar adiantado. Aí ele disse, não, não precisa pagar adiantado, não. Você vai pagando. Não, não, vou pagar as aulas todas. Eu quero, por exemplo, 10 aulas. Vou pagar as 10 aulas aqui. Ele pegou o dinheiro. Vamos começar amanhã. Nunca mais o rapaz apareceu. Nunca mais o rapaz apareceu para nem a primeira nem a última aula. Ele precisava do dinheiro, pouco dinheiro. Ainda procurou se alguém sabia do rapaz. Ninguém. Então, eles nos ajudam também nas questões materiais. Tá? Eu, há muitos anos atrás, quando eu coordenava o Encontro de Jesus no CEOI, eu coordenei esse Encontro de Jesus quase uns 15 anos. Né? Todo ano, teve um deles, não vou dizer os detalhes, mas eu estava passando por uma situação muito difícil, muito, materialmente falando. Era uma coisa muito difícil e que seria, para mim, um choque, um trauma terrível para mim. Terrível, terrível, terrível para mim. E um dia depois, o encontro acabou no domingo. Na segunda-feira, eu tinha que resolver esse problema. Quando eu fui para o encontro, eu sou assim, estou no encontro, eu simplesmente, aquele problema, no momento que e não foi nem no CEOI, foi num colégio que tinha ali, perto da Rio Grande, colégio grande ali, eu não sei se vocês lembram, né? Saiu um condomíniozinho ali da Pedra Branca, né? Tinha um colégio de 3 andares, foi naquele ano. E eu, no momento que eu fui assim, no momento que eu entrava na minha sala de aula, no momento que eu botava o pé dentro do CIOI, ou eu ia fazer o trabalho, tudo eu esquecia. Todos os meus problemas particulares. Meus 30 anos de trabalho, quase 30 anos, né, de trabalho dando aula, eu sempre foi assim. No momento que eu pisava dentro da minha sala de aula,
Toda a minha vida particular desaparecia. Eu esquecia, eu tinha isso, esquecia. Mesma coisa do meu trabalho evangélico. Eu podia estar com o problema que eu fosse. No momento que eu pisava o pé dentro da casa espírita, eu ia fazer o trabalho. Simplesmente aquilo sumia. Eu já sabia, porque a bomba tinha explodido na quinta-feira. Explodiu uma bomba dessas terríveis. Terrível mesmo. Foi um dos problemas piores que eu já passei na minha vida. Domingo, eu tinha que estar coordenando o Encontro de Jesus. Eu era coordenadora, eu e Bira, inclusive a palestra hoje é do Bira. Bira tratava da questão administrativa, eu tratava toda da questão doutrinária. Estudos, tema, palestra, tudo era comigo. E ele da administração, como é que fazia. No momento que eu entrei na escola, tudo aquilo apagou. Passei o domingo, naquela época, o encontro começava às 9 até às 5, o dia inteiro. Né? Vocês lembram, o dia inteiro. Terminou às 5, fui para casa. Chegando em casa, o problema estava lá. Domingo. Segunda-feira, eu tinha que resolver o problema. E era outra pessoa que ia resolver para mim. Quer dizer, ela foi resolver, dali a 1 hora, 2 horas, ela voltou. Parou na porta de casa, abriu a porta, parou na porta, olhou para mim e disse assim: você acredita muito em Jesus, não é? Eu disse: claro, apesar de ser um espírito bastante perfeito, eu e Jesus, eu tenho por Jesus, uma coisa, né? Ele disse assim: seu problema está completamente resolvido. Eu falei assim: como? É impossível. Como? Eu fui lá no lugar que tinha que ir, a pessoa que estava na recepção olhou para mim e disse assim: vai ali. Aí, porque a pessoa chegou e entregou o papel, a pessoa olhou para essa pessoa que entregou o papel e disse assim: vai ali. Ele foi ali. Aí falou que era, a pessoa olhou para ele: vai ali. Tipo assim mesmo. Já não estava entendendo, ele não estava entendendo bem. Aí o outro foi ali. Aí a pessoa olhou para ele: me dá o papel aqui. Aí ele deu o papel. A pessoa carimbou, assinou e disse assim: está resolvido, vai embora. Assim, está resolvido, vai embora. Sabe? Foi coisa assim de meia hora que ficou na fila esperando. Está resolvido, vai embora. Aí falou assim, ele disse: por quê? Não tem mais problema. Eu olhei assim. Aí, passado uma semana, eu estava com Bira, nós fomos fazer uma visita para uma pessoa doente. Acho que foi uma pessoa doente, assim. Aí depois o Bira falou: Rose, vamos lá comer uma pizza? Eu disse: vamos. Aí eu contei para o Bira olhou para mim e disse: Rose, por que isso? Por que você acha que isso aconteceu? Aí eu falei assim, na época eu disse assim: não sei, eu só sei que resolveu. E era um problema, eu contei tudo para ele, sabia, da minha vida. Ele falou assim: Rose, sabe por quê? Porque você está trabalhando aqui. Você está trabalhando. Você está trabalhando. E isso ia atrapalhar a tua vida. Como você está trabalhando, eles vieram e resolveram o problema para você. Porque sabiam que aquele problema realmente ia me impedir de continuar o meu trabalho. Era realmente um abismo na minha frente. Eles simplesmente resolveram o problema. Para quê? Porque você vai acertar, para você continuar trabalhando. E isso já tem quase, posso dizer, uns 25 anos. Uns 25 anos. E nesses 25 anos eu nunca parei de trabalhar. Porque, entendeu? Eles tiraram uma montanha da minha frente para que eu não pudesse ter desculpa de parar de trabalhar. Entendeu? A necessidade da criatura é tanta. Não, não vai ser isso, não. Tira a montanha. Ó, continua. E graças a Deus, nesses meus anos, né? Eu conto meu tempo da doutrina desde 1990, que é mais ou menos quando eu comecei, 90 para cá, são 34 anos, né? Deve ter uns 34, 35 anos por aí. Todos os grandes obstáculos, simplesmente, de um jeitinho aqui, foram resolvidos. Mas por quê? Porque eu sou boazinha, tenho merecimento? Não. Então, sempre tenho já alguma coisinha. Mas é pela necessidade que eu tenho de trabalhar. Então, me ajudam a vencer os obstáculos. E é o que Kardec falou no Obras Póstumas. Ele deixou claro. E foi o que o Espírito aqui disse
na primeira resposta da questão 504, a primeira frase, que é uma frase de uma palavra. Quando ele pergunta, os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Como eu devo agir na vida particular? E eles dizem, tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre está para resolver. Então, eles vêm nos ajudar em tudo. Questões morais, espirituais, emocionais e materiais. Quem daqui já não teve uma ajuda para resolver o problema material da espiritualidade? Que levantou os olhos assim, Senhor, ajuda que a coisa está feia. Quem é? Não. Entendeu? Então, tem gente que diz, não, questão material, os espíritos se metem. Eles se metem sim. Está lá no Obras Postas, como nós lemos. O espírito, na verdade, disse para Kardec, não te ajudar nas questões da tua vida material seria não te amar. Botou lá, seria não te amar. E Kardec falou, e muitas questões da vida dele, inclusive negócio de dinheiro, de situação financeira difícil, os espíritos ajudaram ele. Então, eles nos ajudam. Agora, você tem que lembrar o que o Eclesiastes falou, né? É tempo para tudo. Agora, também você tem que ter tempo para parar, meditar, conversar com eles. Então, tem uma notinha aqui de Kardec, né? Quando ele diz assim, né? Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Como a gente muitas vezes não para ouvir o que eles estão dizendo, aí eles arrumam alguém para trazer a mensagem para a gente. Examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida. E verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Tá? Muitas vezes a gente ouve, mas a gente faz prevalecer a nossa vontade. E aí a gente se arrebenta. Se alguém quiser mais informações sobre pressentimentos, dá uma lidinha no livro Diversidade dos Carismas, que nós estamos estudando, no capítulo 4, item 3, tá? Para falar mais sobre pressentimento. Diversidade dos Carismas, capítulo 4, item 3, o Hermínio vai dar uma aula sobre pressentimentos, tá? Então, Diversidade dos Carismas, capítulo 4, item 3. E para encerrar esse tema, pressentimentos, eu trouxe aqui um texto do Emmanuel, deixa eu achar aqui, que são tantos que estão aqui, deixa eu ver aqui, peraí. No livro Caminho, Verdade e Vida, do livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel, no capítulo 156, que tem por título Intuição, ele diz assim, por que a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, Emmanuel vai dizer assim, todos os homens participam dos poderes da intuição. Quer dizer, a questão da intuição, todos nós temos. No divino tabernáculo da consciência. Repare, ele diz que a nossa consciência é um tabernáculo. Né? Tabernáculo é como se fosse aquele local de oração, né? É um local de oração. Então, como se fosse um tabernáculo. Aí ele diz aqui, e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual.
não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade e seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime. Olha o que ele está falando, que a revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, e a gente recebe essas revelações sempre, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. Então, nós recebemos mensagens que vêm até nós da espiritualidade, mas também recebemos mensagens através do comportamento de outros homens encarnados que já estão num outro nível. Olha aí o Chico, quanto exemplo deixou o Chico. Tem um que eu acho muito curioso, eu li, achei muito curioso, uma companheira daquele livro, Lindos Casos, acho que é Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, que ela conta que um dia ela encontrou o Chico no mercado, fazendo compra. Ele estava comprando tomates. Aí tinha uma banca de tomate, cheia de tomates. Muitos tomates bonitos e outros bem amassadinhos. E o Chico pegava um tomate bom e um tomate amassadinho. Um tomate bom e um tomate amassadinho. Olha se nós faríamos isso. Aí a companheira virou para ele e disse assim, Chico, você está pegando um tomate bom e um amassadinho, Chico? Esse amassadinho você vai ter que usar rápido. Por que você não pega todo bom ele? E eu vou deixar os amassados para as outras pessoas? Elas também têm direito de levar tomate bom. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, não é? Ele disse, eu vou levar todos os bons e vou deixar os amassados? Não, eu levo um bom e um amassadinho. Um bom e um amassadinho. Percebeu a lição? O que a gente faria? Não, vou pegar todos eles aí. Divide os amassados, quem chegar depois leva. Percebeu o que ele está dizendo? Então, a revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. Então, esse exemplo do Chico, que parece banal, ou Chico, que bom, Chico era bobo, né? A gente tem que ser esperto. Não é um exemplo? É um exemplo, né? Uma coisa comprando tomate. Ele deixou, exemplificou para a gente o aprender a dividir, né? Aí diz aqui, a faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta. Então, através da intuição, a gente recebe, né, os recursos, né, que são as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais, colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Então, como nós vimos aqui, e aqui no Livro dos Espíritos, ele deixou aqui na resposta da 1524, ele disse assim, que os amigos espirituais estão sempre querendo nos ajudar, mas a gente sempre, na maioria das vezes, tapa os ouvidos
e não escuta as mensagens que eles nos trazem. Então, ele está dizendo aqui que se essa ajuda chega até nós, na maioria das vezes, não é porque a gente faz por onde recebê-las, mas por pura concessão, misericórdia de Deus. Entendeu? Ele está tampando o ouvido para não receber. Ele está tampando o ouvido para não receber a mensagem. Eu vou mandar mensagem para ele por outros meios. Entendeu? Por outros meios. Então, é pura misericórdia de Deus. Porque se deixasse só por nossa conta, ó. Mas Deus sabe que a gente precisa daquele remédio. Então, apesar da gente ignorar muitas vezes, eles enviam a mensagem para nos ajudar. Então, eu achei lindo essas duas questões aqui. E principalmente esse Eclesiastes aqui, né, no capítulo 3, versículo de 1 a 8, quando ele fala: há tempo para tudo na nossa vida. E a gente não pode esquecer que há tempo para meditar, para ter aquela introspecção e ouvir, falar com os espíritos, que eles querem nos ouvir, e escutar o que eles têm para nos dizer. Então, vamos dar uma paradinha, né, de vez em quando, no nosso dia a dia, e fazer essa ligação com o alto. E com o passar do tempo, você vai conseguir perceber cada vez mais a mensagem que os amigos espirituais estão querendo nos dizer, que vem de Jesus, e que utiliza esses amigos espirituais como mensageiros para nos trazer aquele suporte, aquela ajuda, porque às vezes aqui a coisa está complicada. Não importa se é questão espiritual ou material, mas eles estão sempre prontos a nos ajudar. Bom, eu achei muito bonito. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, gente, semana que vem, a gente vai, dia 15, responder a questão, estudar a questão 1525, que trata da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Como eu falei para vocês, hoje, na nossa palestra, nós teremos aqui o nosso companheiro Birajara Oliveira, né, que é o presidente do CEOI. Ele vai conversar conosco sobre um tema, deixa eu colocar aqui, muito bonito, que é Caridade Sempre, do livro Lampadário Espírita, capítulo 50, tá bom? 18h40 estará aqui conosco. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer essa gama de espíritos amigos que estão aí o tempo todo nos ajudando, nos intuindo, né? Nos ajudando de todas as formas. Mesmo, às vezes, a gente fingindo, né, ou ignorando, mas eles não desistem de nós. Então, nós só temos a agradecer todo esse esforço, esse empenho que esses irmãos realizam para nos ajudar a dar mais um passinho para frente no nosso processo evolutivo, né? Poderia ser passos mais rápidos, mas muitas vezes nós, né, ficamos ali negando ouvi-los. Mas vamos abrir mais os nossos ouvidos, vamos meditar, refletir e acatar o que eles nos dizem aqui, porque eles nos amam. Porque, como disse o Espírito de Verdade para Kardec, se eu não te ajudasse, eu não te amaria. Seria sinal que eu não te amaria, mas como eu te amo, eu te ajudo, tá? Então, vamos dar uma paradinha agora. Quando for lá para as 5h20, a gente retorna para estudar o livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, tá bom?